Para entender a alma, devemos primeiro entender o que distingue um ser vivo de um ser inanimado. A matéria por si só não tem capacidade de movimento ou de organização espontânea. Um corpo sem vida se decompõe, mas um corpo vivo possui ali um princípio de organização interna que o mantém em funcionamento. Aristóteles foi um dos primeiros a tratar essa questão de forma sistemática. Ele argumentou que a alma, conhecida como a psique, não é uma substância separada do corpo, como pensava Platão, mas a forma do corpo vivo. Isso significaria que a alma é o princípio que dá organização e finalidade ao corpo, permitindo então que ele realize as suas funções. A alma é o primeiro princípio vital que distingue um ser vivo de um ser inanimado, conferindo-lhe ordem e finalidade. Essa definição evita totalmente o reducionismo materialista, que, por outro lado, tenta explicar a vida apenas por interações químicas e físicas, ignorando então a organização teleológica presente nos seres vivos. Então, se a alma é o princípio vital, ela deve manifestar-se de diferentes formas, nos diferentes tipos de seres vivos. Aristóteles identificou 3 níveis ou graus da alma. A alma vegetativa, conhecida também como uma alma nutritiva, presente em plantas e animais, responsável pela nutrição então e o crescimento. E a alma conhecida como intelectiva, que está presente apenas nos seres humanos, capaz de pensamento racional e de autoconsciência. Essa estrutura hierárquica indica que a alma não é uma única entidade uniforme, mas ela é um princípio com diferentes manifestações, dependendo da complexidade do organismo. Outro princípio lógico que conseguimos identificar através de estudos é que a alma não é homogênea, mas ela é hierárquica, manifestando-se de maneira distinta em diferentes tipos de seres vivos. Isso explica por que humanos têm racionalidade e livre-arbítrio, enquanto animais seguem seus instintos e plantas apenas crescem e também se reproduzem. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. A alma é imaterial ou ela é material? Esse, na minha visão, é um dos debates mais antigos da filosofia. A alma é uma substância imaterial ou é apenas uma função do corpo físico? A primeira resposta clássica foi debruçada e permeada por Platão e Descartes, conhecida como dualismo. Ela afirma que a alma é uma substância separada do corpo, imortal e independente. A segunda resposta, conhecida como ilemorfismo, que foi debruçada por Aristóteles e Tomás de Aquino, vai dizer que a alma é a forma do corpo inseparável dele, mas como uma parte conhecida como intelecto que pode ser imortal. Então, se analisarmos logicamente, percebemos que o materialismo enfrenta um problema fundamental: a autoconsciência. Se a alma fosse apenas um processo físico, como poderíamos ter uma experiência subjetiva de nossa própria existência? A alma, ela não pode ser puramente material, pois a matéria não possui autoconsciência ou intencionalidade. Isso significa que a alma deve ter um componente imaterial, mesmo que esteja associada ao corpo. Então, se a alma tem um componente imaterial, ela pode sobreviver a dissoluções do corpo. Então, devemos fazer uma distinção entre os aspectos sensíveis e intelectivos da alma. O primeiro aspecto, então, nós podemos nomear como uma alma vegetativa e sensitiva, na qual depende do corpo para existir. Quando o animal morre, essas funções elas desaparecem. O segundo tópico seria a alma intelectiva, que, no entanto, lida com conceitos mais abstratos. A verdade matemática e etc. Tipo, 2 mais 2 é igual a 4, não depende de um corpo. Isso é bem óbvio. Se a alma fosse puramente material, as nossas ideias também morreriam conosco, mas a matemática, a lógica e os conceitos universais transcendem qualquer indivíduo. Isso sugere que a parte intelectiva da alma pode existir independentemente do corpo. Se a alma contém elementos imateriais, então a parte intelectiva pode existir além do corpo, pois não depende da matéria para sua operação. Isso abre uma possibilidade da imortalidade da alma racional. Se a alma tem um componente imaterial e racional, isso significa claramente que há algo além do mundo físico. Isso leva a 2 conclusões importantes. Ou a alma é a base da dignidade humana, se os humanos possuem um princípio racional imortal, então a sua existência ela tem um valor inerente que não pode ser reduzido à biologia. Ou a existência da alma aponta para uma realidade metafísica.
Se a alma transcende a matéria, então o materialismo é insuficiente para explicar a totalidade do real. Isso vai sugerir, na minha visão, que a existência de um princípio superior, ou intelecto puro, ou até uma causa primeira, como Aristóteles identificou no motor imóvel, seja bem conclusiva e verdadeira. Se a alma racional transcende o corpo, então a realidade não pode ser puramente materialista. Ela deve haver um princípio metafísico que sustenta o ser. Então a alma é um dos conceitos mais complexos da filosofia, pois ela também vai envolver a biologia, a própria metafísica, a epistemologia, a visão aristotélica helemórfica, que combina elementos materiais e imateriais, parece ser a mais coerente com a experiência humana. A alma é o princípio vital que dá organização ao corpo. Ela se manifesta em diferentes níveis: vegetativo, sensitivo e intelectivo. O intelecto não pode ser reduzido à matéria, pois a matéria não tem autoconsciência. Se o intelecto lida com conceitos imateriais, sua existência pode transcender o corpo. A alma, então, na minha visão, aponta para uma realidade metafísica além do mundo físico. Essa visão argumentativa, que foi dada através da lógica, nos leva a um paradoxo final. A alma busca então compreender a si mesma, mas talvez sua própria natureza esteja além do que pode se compreender plenamente. Isso significaria então que a investigação sobre a alma não se encerra com um simples raciocínio lógico, mas nos leva a uma jornada contínua em busca de uma verdade última. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ative o sininho de notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!